Cefragô Podcast. E aí, galera, beleza? Estamos aqui para mais um programa. Obrigado que você sempre está acompanhando a gente. Claro que eu não estou sozinho. E aí, Rômulo, Alisson, beleza? E aí, Tudo gente, certo? bom demais da Boa conta. noite Hoje pra o programa vocês tá aí. top, hein? Hoje tá. Tá Cara é gostoso, fera. né? Nossa, eu acho que eu vou Cara é aprender fera. muito, viu? Eu também. Nossa, Nós vou aprender vamos demais. aprender, né? Consultoria grátis. Opa, hoje Hoje é dia da gente... Será? Se o cara vai cobrar no final aqui Meu depois, né? Deus do céu. Pelo menos a pizza, né? Boa. Hoje é dia da gente aprender muita coisa boa, convidado super especial. E é claro que você tem que acompanhar a gente. Então, Romulão, dá umas dicas aí, o que o pessoal tem que fazer para seguir a gente. Vamos lá. Você que não conhece, às vezes está vindo aqui pela primeira vez, que viu alguns vídeos aí, né? Achou legal? Aqui você está no canal Cefragô Podcast. Então tem assuntos variados aqui. Você pode curtir e compartilhar nossas páginas na rede social. Qual que é nossa rede social, Alisson? A nossa rede social é @Cefragô Podcast. Exatamente. Põe esse microfone na sua boca aí, mano. @Cefragô Podcast. Aí, mas Quem não grita, quem né, não curtir filho? lá vai tomar o quê? Ó, Buzina. na orelha, ó. Sorveteiro. Não curtiu? Buzina. Não seguiu? É por aí. É isso aí. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque senão você não vai receber as novidades dos convidados que ainda estão por vir, né? Então, Exatamente. ativando o sininho, você recebe a notificação lá no seu celular, no seu Vai ser iPhone show. 18. Não, e E uma chega novidade, hein? Tem que falar uma novidade aqui. Além do YouTube, que você já sabe que é @Cefragô Podcast, os nossos programas aqui, o áudio deles também já está disponível no Apple Podcast, no Amazon Music, no Spotify. Então, ó, segue a gente lá também. Você tá correndo na esteira, você tá dirigindo, ouve o nosso programa que é muito massa. Não vai deixar de Cefragô que o negócio é bom, hein? Aqui o trem é bruto. Tá louco, ó. Vamos E lá, aqui? quem que tá aqui com a gente Não, hoje? cara, eu tive que pegar O um currículo papel. do cara porque é o negócio folhas? Não, olha isso aqui, gente. Ó, o negócio é brabo. O Sem negócio é foto brabo. ainda, né? Não, é só, não é livrinho de infantil, não. É papel cheio de letra aqui, ó. Mas, gente, hoje o cara... Gente, o cara é top. O cara, só pra vocês terem noção, o cara já... Ele começou a vidinha dele na roça. Ele, ó... Apanhava feijão, plantava feijão. Com 23 anos, 23. o cara tava fazendo a 4ª série. Será que o cara é bom? 4ª série com 23 anos de idade. Detalhe muito importante. Hoje o cara é administrador. O cara tem 2 MBA, gente. Em gestão de pessoa e gestão de projeto. Pensa comigo, hein? O cara já está atendendo aí em mentoria mais de 50 empresas. Gente, é muita coisa, né? Muita O coisa. cara fazer sucesso e ainda fazer a empresa, mais de 50 empresas, fazer sucesso. Não tem cabimento. E ainda disse que tem tempo para correr, hein? Ainda tem tempo para correr. Tá de bike? De bike e louco. tudo mais. E detalhe muito importante, o cara trabalhou como gerente por não sei quantos anos aqui, que até eu esqueci, 4 empresas na vida dele só que ele trabalhou. 4 empresas. E faz 12 anos que ele é seu próprio chefe. Aí, Pensa comigo? Própria empresa. Própria empresa. Então, o cara é muito fera. E às vezes, gente, vocês não conhecem o cara, gente. Ou estão perdendo tempo. Hoje vocês vão conhecer esse cara. E com quem que nós vamos estar falando com ele hoje? Vamos chamar? Nosso educador Educador corporativo Luciano Silvestre. bem, Bom bem-vindo. demais. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer estar aqui com vocês. Beleza, o prazer é nosso. Hoje o pessoal vai consumir coisa boa. Mais ainda que a gente tem apresentado, né? Que a gente só traz coisa boa aqui, Só né? coisa claro. boa. Só Mas coisa boa. hoje você aí que é empresário ou pensa talvez em abrir uma empresa, hoje você vai ser alimentado muito bem, né? Demais da conta. Cara, eu fiquei curioso agora com esse negócio. Eu também. Eu fui apresentar e eu fui apresentando e fui falando, mas gente, como assim? O cara na roça, lógico, né? Pelo visto você não deve ter tido oportunidade antes disso, né? Nessa luta sua. Mas, cara, com 23 anos na 4ª série, e hoje você é o que você é, cara. Conta isso aí pra nós. Zé. Agora tem que Como contar. tudo começou, né? Cara, eu gosto de começar, na verdade, eu gosto de começar lá nos 11 anos, mais ou menos. Porque eu gosto de contar a minha história em dois segmentos, educacional e profissional. Porque são as minhas vertentes da vida. Eu gosto de entender esses dois lados. Pode falar bem pertinho. Educacional, você está
se aprimorando cada dia, está procurando conhecimento intelectual, e profissional, você está procurando cada dia fazer um produto, serviço melhor. E tudo começou na provocação, trabalhando na roça, dos 11 aos 17 anos. Aqui em Alfenas, Em né? Alfenas, tudo em Alfenas. Apanhava café, ranquei feijão, plantei batata, rapei curral, cortei cana. Tudo que você imaginar de serviço rural eu fiz. E, cara, eu fazia, mas não era um trem que eu queria, não. Porque como é muito, vocês, com certeza muita gente vai identificar, que já trabalhou na roça, é um serviço braçal, é um negócio que arde. E eu não aceitava aquilo, mesmo sendo digno. Mas eu não aceitava. Então, Você fazia meio forçado, coisa do seu pai, ou você gostava? Assim, não, eu quero trabalhar para Cara, ganhar dinheirinho. era forçado por necessidade. Porque eu fui criado só com a minha avó. Sem pai, bem dizer, sem pai, sem mãe. Então, ou você vai ou não tem. Então, não era forçado. Forçado pela circunstância de ser a única forçado pela oportunidade. necessidade. Não tinha outra alternativa. A única oportunidade que eu tinha. E, cara, que trem, eu já tinha uma conversação interior sobre aquilo. Eu não trabalhava e lamentava. Eu trabalhava, não gostava e entendia. Eu não quero isso para minha vida. Era decisão. Não era tão claro assim, né? Mas é a lembrança que eu tenho. Eu lembro muito bem de cortando cana no final do distrito, onde era só pasto, e cortando lá tinha uma cobra. Eu falei, caramba, o trem agora ficou mais feio ainda. Falei, eu não quero isso. Pavor de cobra. Aí eu tive uma decisão. É digno, mas eu não quero. Eu decidi. Eu lembro. E não foi uma negação de raiva ou de injustiça. Eu disse, eu não quero trabalhar na roça. Terminei de cortar a carroça de cana, cheguei lá pro dono dos sítios e falei, amanhã eu não volto mais. Caramba. Entendeu? E aí ficou. E aí, o que você vai fazer? Nada de roça, porque eu já tinha trabalhado em vários segmentos de roça. Falei, não quero. Já comi marmita azeda, boia frita. Falei, não quero. Aí eu já falei, o que você quer então? Porque se você negou uma coisa, você tem que clarificar outra coisa. O que você quer? Quero trabalhar no centro da cidade. Com que idade isso? Aí eu já estava com 14 para 15, 16. Eu não tenho precisão. Vamos Sim. pôr 16, 15 anos. Cara, é a época que a molecada tá querendo brincar, né, mano? Você já tá tava pensando na carpinando, frente. cara. Porque eu brincava, mas eu tinha que ter alguma coisa. Sim. Queria comprar o tênis, queria comprar a bola, queria comprar minha monareta. E tinha que comprar a monareta. E aí eu falei, eu vou pro centro da cidade. Por que no centro? É tudo que era sair da zona rural. Trabalhar na sombra, comer melhor e estar numa condição melhor fisicamente. A minha questão era até física, não era nem financeiro. Aí cheguei... Essa foi uma das maiores sacadas que eu tive e dou para as pessoas quando as pessoas pensam em empregabilidade. Quando eu cheguei... E eu não tive QI, o que indica. Ó, isso aqui é meu amigo, meu primo, meu sobrinho, meu vizinho. Não tem. Da onde eu vim, todo mundo é o mesmo nível. Então, quem vai te indicar? São as mesmas pessoas procurando as mesmas coisas. Aí eu falei, eu quero trabalhar no centro, só que eu não conhecia nada do centro. Dei uma volta no centro e tinha uma loja de esporte. Muito forte. Olhei na loja, coração. É aqui. É ali que eu me vi. É aqui que eu quero. Trabalhar nessa loja. E na hora que eu cheguei na loja, você tem que se apresentar. Você está sozinho, você tem que se virar. Peguei, cheguei. Tem que fazer o pitch dela na hora ali. Tinha alguém lá com uniforme. Falei, tá precisando de alguém para contratar? Não. Eu lembro que foi numa sexta-feira. Não tá precisando. Voltei. Você fica triste, você tá ali. E outra coisa, você não tem alicerce nenhum. Nem pai, nem mãe. Você tá sozinho. Você tem não tem alguém que tá te guiando, que você volta para trás, você volta para sua casa numa tristeza, ou fia assim mesmo. Não. É isso e não tem outro jeito. Você tem que se virar. Fui numa segunda, sexta-feira. Não sei se eu lembro, se eu viajei, ou se foi mesmo, na segunda, sexta-feira eu estava lá. Porque eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar naquela loja. E aí, cara, eu cheguei em outra pessoa diferente. A pessoa falou, não tá. Mas nem tá tipo assim, não tá não, não sei. Não sei Meio o quê. desdenhando, assim. É um trem assim. Hoje eu entendo porque que a pessoa faz isso. Aí eu falei, caramba, voltei para casa de novo. Na terceira, falei, eu tenho que identificar quem decide nessa empresa. Caramba. Quem é o dono dessa empresa? Que por aqui Quem não tá rolando. Quem, por algum motivo, tem o direito de falar estou ou não estou contratando. Aí eu olho no fundo e falei, quem tem característica de dono aqui? Olhei no fundo, tinha um caboclo lá, que hoje é muito amigo meu, que cabelinho amarradinho. Olhei e falei, cara, que cara lá atrás do escritório, um vidro, assim, falei, esse cara tem cara de ser alguma coisa mais importante. Peguei e falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Ele falou, não tem vaga. Não tem, não precisa. Mas eu fui muito persistente. Eu acho que eu joguei mais intenção no cara. Mas eu quero, não tem nada, nem para lavar bicicleta, não tem. E eu fiz ele decorar isso, a minha vontade. Se ele for patrão e ele viu que um cara tem vontade, isso vai chamar a atenção dele. Sim. Cara, ele falou, não, beleza. Na quarta, sexta-feira eu fui, ele me viu. Na quarta sexta-feira, Jamais caboclo. precisava de alguém para lavar a bicicleta. A própria
função que eu falei se não tinha. Eu comecei a lavar a bicicleta, cara. Uma coisa que eu tive é a seguinte, você deu o primeiro passo. Melhor, você deu o segundo. Primeira intenção, vontade de lutar. Na hora que você põe o pé, você deu o segundo, não foi o primeiro. Você deu o segundo passo. Falei, agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o melhor do motivo que eles me contrataram. Eu tenho que ser o melhor. Lavar Afinal, a bicicleta. você se vendeu ali, né? Isso, lavar a bicicleta top, fazer tudo bacana. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer agora? O upgrade, ser mecânico de bicicleta. Aí, só que o que acontece? Você também não cresce, porque já tem mecânico, como é que você vai crescer? E é assim, não tem espaço para você, só tem espaço para mim. Aí o que eu fiz? Eu chamo que hoje que é um nome que é campo semântico. Onde estão as oportunidades que ninguém está vendo? Aí eu lembro que tinha uma esteira ergométrica parada há muito tempo, tipo no estoque. Uma ergométrica que hoje, num valor como se fosse uns 10, 9 mil reais. Falei, por que essa ergométrica está aqui? Aí eles falaram assim, porque ela não tem correia para ela. Aquela correia queimou, não tem. Falei, não tem porquê. Aí eu fui lá estudar ergométrica. Ela era muito grande e aí eu não consegui a grande. Eu falei, cara, mas eu pensei, eu sempre fui muito lógico. Mas e aqui, se eu fizer aqui? Aí eu fui lá onde que regulava a esteira, eu falei, e se fizer um furinho aqui, mudar só o regulador da esteira? Eu coloco a correia que eu quiser. Peguei e falei pro cara, se a gente pode correr menor? Dá certo não, já tentei, já dá certo não. Tesourou já. Aí eu peguei e falei, onde que eu vou? No dono. Aquela ergométrica que tá ali, eu acho que eu tenho uma solução para ela, dependendo do custo é bom, tá parado, tá ocupando espaço, dependendo a gente ganha dinheiro. Então eu encontrei o problema, a solução e peitei a solução. Você faz? Vou ligar pro dono se ele autoriza. Aí ligou pro cara, falou, tem o problema da tua esteira, podemos testar? Se der errado, ela só vai ter um furo a mais, que ele só vai mudar o adaptador. Tenta. Todo mundo, cara, eu montando e todo mundo assim, não vai dar certo, vai errar, não funciona. Só cornetando. Expectativa e desmontando, e é desse jeito mesmo. Aí eu peguei, montei, peguei a primeira correia que tinha, que era padrão, as menores, só a outra que era fora da curva. Peguei, coloquei, furei, medi tudo certinho. Porque outra coisa, para dar o segundo furo, é só seguir a referência do primeiro. Medi a distância, né? A correia estragada, medi a nova, já calculei a diferença, furei, passei. Na hora que eu liguei a ergométrica, eu corri nela já assim, ó. Ligou pro dono, o dono falou, cara, pode vir buscar a tua ergométrica, ficou melhor do que a original, porque ela ficou curta, ela não ficou dançando. Cara, eu lembro que nós cobramos um valor muito bom da oficina, do serviço. O cara ficou encantado, trouxe um saco ele era de Campos Gerais, trouxe um saco para mim de feijão carioquinha. Falou, como brinde, vou te dar um saco de feijão. Caramba, e aí eu distribuí feijão para todo mundo. Então, que massa. Olha, usou o mesmo critério para entrar na loja e para crescer na loja. Aí, o que acontece? Eu comecei meio que criar um método. Opa! Olha o rango. É rango chegando, hein? Na hora que eu comecei a Vai criar lá. o método, eu falei, agora tudo tem que ser assim. Para você ser disruptivo, você tem que enxergar a possibilidade e você tem que provocar aquilo. Você tem que lutar para aquilo acontecer. Não adianta você falar assim, mas eu quero, eu torço, eu rezo, eu tenho fé. Isso te mantém. Mas se você não tiver uma ação, se você não tiver uma provocação, se você não romper, não acontece. Sim. Então, isso eu comecei, esse foi pro primeiro emprego. Aí, na hora que eu peguei essa sacada, esse método de ser disruptivo, fui pro segundo emprego, pro terceiro emprego, aí pro quarto emprego, que foi o mais assim, que eu cresci. Ficou mais tempo e tal, né? E que eu já estava já iniciei com 27, 26 anos, eu já estava no meu quarto emprego, que eu fui trabalhar numa concessionária Fiat, e como vendedor... Mas só que tem uma coisa, nessa história aí, você foi fazer a quarta série com os 23 anos. Mas Isso. então, até então, cara, você era braçal o tempo todo, né? Braçal. Até lá na mecânica. A minha habilidade era braçal. Eu não tinha o cognitivo, a habilidade de pensar, realizar, motivar, treinar, envolver as pessoas. Eu era um braçal bem feito que estava crescendo o intelecto. Sim. Entendeu? Então, um cara da mão, um cara que sabia fazer. Mas acho que isso aí nasceu do seu, você ativou isso no meio do caminho, foi a necessidade, foi, por exemplo, só para eu entender, porque assim, tem aquele ditado, né? O cara que já tem o pai, que já tem uma condição financeira boa e que já herda essa condição financeira boa, o cara deixa de pensar ou foi a circunstância sua que fez você ser essa criatividade A imensa? vida te fez assim. Quando eu tinha 23 anos, eu já me fiz essa pergunta. Na época que eu fiz essa pergunta, eu era muito da renovação carismática. Rezar, eu sempre fui um cara assim, gostava de rezar, retiro de carnaval e tudo mais.
E como eu estava muito envolvido nisso, quando eu fazia essa pergunta, eu falava, pô, é Deus, é Jesus, é eles que estão me ajudando. Só que aí eu voltava para casa e falava, mas ele ajudou só eu? Porque eu lembro do meio que eu saí, por que só eu que estou nessa onda? Por que só eu não estou na roça mais? Só por que só eu que estou melhorando? Então, Deus não fez assim, me escolheu ou não escolheu. Então, não é Deus, só Deus. Tem que ter um a mais. Aí eu começava a me provocar com essa pergunta que você me fez. Aí eu comecei a entender. Foi Deus, sim, porque é um privilégio de ser a pessoa que eu sou, de ter a mente que eu tenho, de ter a vida que eu tenho. Eu não construí a pessoa que eu sou. A natureza, o universo, Deus que me construiu. Perfeito. Aí eu falei, então esse mérito é divino, é de Deus, é uma dádiva. Mas a construção do intelecto, a vontade, o sonho, a clareza, a disrupção da minha vida, meritocracia. Eu escolhi, eu decidi. Isso. Eu coloquei, eu vou chegar. Eu coloquei, eu vou chegar. Que é bíblico. Semeadura, colheita. Então eu entendo assim, eu sou um privilegiado de reconhecer o dom de Deus na minha vida. Deus agiu na minha vida. Só que eu não deixei só ele agir. Ele agiu e eu entendi. Você fez a tua parte. Deixa que eu faça a minha. Sim, sim. E foi isso que eu sinto. Então eu tenho um milagre de Deus na minha vida. E tenho um milagre dos meus esforços. Sim. Deixa eu te perguntar. Aí não envolve o profissional, talvez, uma opinião pessoal sua. Eu sou pai, né? Tenho adolescentes em casa. E eu vejo por outros amigos e adolescentes também, que eu tenho convívio ali. Cara, hoje em dia a molecada não tem esse pensamento que você tinha antes. Hoje em dia, eita, nós, cara. Agora, Isso aí é Rapaz, pro cara. a gente sabe que ele é todo atleta, né? Acabou velho? o Mas regime. E a ele gente acabou recebeu com o cara aqui esses agora. dias um médico de educação alimentar. Aí Ele nós não não- assiste. a gente não podia nem comer o amendoizinho, ia ficar com vergonha. Agora eu falei, não, agora A vamos minha lá. próxima alimentação era um whey, já mudou. O recheio whey. É, bem isso, na massa, alguma coisa tem. Mas o que eu vejo hoje, sinto dessa molecada, é que hoje eles são muito acomodados. E não é porque o pai ou mãe tem condição. Às vezes não tem condição e eles não estão nem aí pra paçoca, cara. É. Não quer saber de nada, quer tudo o alimentinho ali na boca, sabe? Às vezes nem o próprio quarto a pessoa arruma, entendeu? Porque não tem essa vontade, sei lá, não sei o que pensa, cara. O que você acha que essa geração hoje aí tá poluída por alguma coisa? O que você enxerga? Eu acredito que hoje, com o atual momento que nós estamos passando global, né? Eu acho que esse imediatismo, o que a inteligência artificial, o que a internet trouxe, essa velocidade de tudo, porque hoje é velocidade de tudo. Hoje você não sai mais para esse lanche acabou de chegar aqui. Você não saiu mais para buscar esse lanche. Então tudo ficou muito rápido, muito rápido. O que acontece? É que a preguiça também ficou. Porque ficou muito cômodo. Então, tudo, analisa, tudo está no ambiente para você não se mexer. Tudo. Se eu quiser pedir agora um carro, eu não preciso ter carro, eu peço aqui. Se eu quiser pedir uma pizza, o que eu quiser vem no meu celular. De tudo. E outra coisa, são recompensas imediatistas. Se é tudo recompensa imediatista, qual que é o problema que vai acontecer? Quando a pessoa tiver que fazer uma grande mudança, uma grande transformação na vida dela, que vai acontecer a médio e longo prazo, como é que ela vai lutar por isso? Se tudo que eu quero está acontecendo assim. Tudo está acontecendo. Então, se você tiver que passar um processo de recuperação de uma doença muito grande, como que a tua mente vai querer isso? Foi tudo imediatista. Tudo é para ontem, os desejos hoje, tudo tem que ser rápido, tem que ser... Aí na hora que você vai planejar a tua vida, que é médio e longo prazo, você vai planejar o teu casamento, a educação do teu filho, o teu relacionamento, você não vai conseguir, porque a tua mente está incongruente. Eu quero tudo para ontem, mas o planejar, semeadura e colheita não é tudo para hoje. E você acha que esse tipo de coisa que acontece, do que ele perguntou, reflete muito nas empresas? Porque do mesmo jeito que você não tem, de repente, uma pessoa, o tino que você teve e tal, uma pessoa mais ou desinformada, ou acha que aquilo é informação, uma coisa muito raso, uma pessoa que não tem tanto estudo no sentido de, não de escola, mas de buscar informação real e saber diferenciar, pô, será que isso aqui realmente tem que engolir isso é uma verdade? Esse tipo de pessoa, quando vai para a empresa, falando do universo empresarial, ele está menos preparado? Ele vai sofrer mais para conquistar, de repente, cargos melhores? Ou até para o empresário, falar, tá difícil contratar? Mão de obra está escassa? Excelente. O despreparo não é dele. É dele, dos que já estão na empresa e dos empresários. Os empresários estão despreparados. E uma coisa que eu tenho comigo é assim, depois que você cria uma empresa, ou você tem um cargo, ou tem um título,
você tem um hábito de não acha mão de obra, não sei o quê, tipo assim, de um julgamento ignorante, porque na verdade, se você tem uma empresa há mais de 10 anos e você está falando da equipe, você está falando de alguma coisa que não acha mão de obra, você está falando que você tem uma equipe ruim. Porque você não chega num empresário de sucesso que tem uma equipe de sucesso, ele não tem a narrativa assim, é difícil encontrar mão de obra. Ele não tem na mentalidade dele que é difícil encontrar mão de obra. Por quê? Porque ele tem um instinto de liderança que promove a mão de obra. Perfeito. E o que ele precisa para promover a mão de obra? Uma matéria-prima base, princípio e valor. Habilidade e competência de executar, de fazer, se ele tiver isso, ele tem tudo. Então, se a pessoa se sente, se a pessoa ela tem respeito, tem educação, ela tem alguns princípios e valores que soma com a empresa? Tem. Você tem habilidade agora de fazer, ensinar, educar, profissionalizar tudo da tua empresa? Não. Então onde está o problema? Não está faltando mão de obra. Falta líder capacitados. Falta empresários que no final de semana vai estudar missão, visão e valores da sua empresa. Falta empresários que no final de semana vai achar uma sala, educar, treinar, capacitar o seu funcionário. É porque meio que fica na preguiça, que é tudo pronto e não vai ter, cara. Então todos têm isso do querer pronto. É. Todo mundo fala, você não sabe de um candidato dinâmico, esperto, estudado, disponível. Eu falei, amigão, Robô. É. esse cara não está disponível. No máximo um computador, talvez. E esse cara não está disponível para o mercado. Ele é empresário. já tá trabalhando. Ah, mas é difícil. Não, você não está entendendo, amigão. Você tem que achar a base do ser humano, o princípio e valor, respeito, carinho, atenção. A base do ser humano, você tem que construir. Jesus, quando foi escolher os 12 apóstolos, ele não falou, quero um gênio, quero um inteligente. Nossa, Ele pegou o dom, ele pegou a base, ele pegou o princípio. É. E mesmo assim, ele pegou aquele que ia atrair ele. Aí o cara, E deram trabalho, hein? entendeu? Mas É, ele não trabalho. errou em nenhum. Até quem ia trair ele falou. É. Então, isso é a maior referência. Essa é a referência que eu tenho de líder. Jesus não escolheu os 12 melhores ao olho nu. Ele escolheu os melhores aos olhos do coração, da consciência, da alma, do espírito. Então, o empresário quer o quê? Que um cara desse esteja disponível. Nunca estará Eu disponível. gostei do exemplo que você usou de Jesus, porque ele moldou, se for ver. Cada um veio com a sua personalidade, óbvio, com o jeito de ser, um mais rude, outro manjava de números, né? E cada um tinha os seus defeitos, mas daí Jesus foi moldando. E cada um deles, dentro da característica, Jesus foi aperfeiçoando, né, aquela pessoa. E uma coisa que ele fez fantástico, ele foi congruente. O que ele falava, ele era. É. O empresário fala de sucesso, mas ele se perde, ele é incongruente. Ele fala de sucesso porque ele está te pagando. Mas é uma narrativa só rasa. Ele só está é um teatro. O empresário de verdade, que tem muitos, que é genuíno, é congruente. O exemplo não arrasta. Esse genuíno, ele arrasta a equipe dele, ele constrói a equipe dele. Por quê? Porque ele é exemplo. Como que o líder arrasta alguém? No exemplo. Ele não precisa, talvez, nem ter didática, nem ter estudo. O cara que eu mais aprendi na vida tem a 4ª série primária. Não. Mas ele era o exemplo. O exemplo de esforço, dedicação. Agora, você está ensinando um cara na tua empresa a fazer alguma coisa. Talvez você criou. Ele não aprendeu. Será que a culpa é só do cara que não aprende? Pois é. Quantas vezes eu já vi empresário falar assim pra mim assim, mal alguém da equipe mesmo, esse fulano, esse crânio tem que mandar embora, não sei o quê. Aí eu vou, quanto tempo ele tá com você? 3 anos. Falei, Lu. Quem contratou ele? Eu. Quem treinou ele? Aí acabou. Ninguém. Quem? Quer que o cara aprenda sozinho. Agora né? para e pensa, você precisa de alguém pra tua empresa. Uhum. Você olha pra esse ambiente, antes dessa pessoa entrar, eu preciso de uma pessoa aqui pra quê? Eu preciso de uma pessoa introvertida, extrovertida. Por exemplo, um caixa tem que ser uma pessoa introvertida. Pessoa mais séria, calma, centrada. Você já pensa nessa pessoa, aí você vai lá e coloca no papel, preciso de uma pessoa introvertida, por isso. Coloca, você fez uma descrição de cargo. Aí, antes de você sair procurando alguém, aí você identificou. Só que se você imaginar, se você colocar aqui umas características, como fosse a analogia, vou contratar um jogador.
Você não acha característico do Cristiano Ronaldo na rua, não, ué. Você vai achar aí um cara disciplinado, jeito. disciplina, foco, determinação, não faz tatuagem, E doa às sangue. vezes se acha, você não tem dinheiro pra pagar, né? Mas você tem que achar matéria-prima base. É a matéria-prima base que você acha. Aí você procura matéria-prima base. Tendo a autorresponsabilidade de fazer a habilidade técnica. Aí você vai lá, começa a contratar alguém nisso. Eu preciso só disso. Alguém que vai ter o princípio de ter respeito naquilo que eu vou colocar para ele fazer. Uma pessoa que vai ser capaz de fazer o básico. Por quê? Porque a construção é contínua. Você tem que fazer a base, vou subindo, faz a base, vou subindo. Na hora que você contrata alguém, você não precisa colocar pressão na habilidade técnica. Você só fala assim, básico. Horário, compromisso, respeito, trabalhar em equipe, altruísmo, respeito ao cliente. A base. Aí tem a outra habilidade que você quer jogar, que você quer florir. Seja só o exemplo. Atenda o cliente para ele ver. Aliás, se dentro da empresa, você como diretor ou patrão, seja lá o que for, é o exemplo, o que você faz, ele vai atrás. Ele vai fazer do mesmo jeito, que nem filho, né? Não tem filho, Eu vou dar um exemplo. Quem é o entrevistado é você, mas eu vou falar uma que aconteceu. Um tempo atrás eu tinha um pet shop, né? E eu chegava pro cara e falava para ele assim, faz o seguinte, para buscar o cachorro, era interessante que o carro estivesse limpinho. Porque, poxa, você chegar lá para você buscar o seu cachorro, que praticamente é um filho. Aí você chega lá, aquela Fiorino feia, suja. Quando você for de manhãzinho, eu quero que você lava para mim a Fiorino direitinho, para deixar ela organizadinha, beleza? Beleza. 1 dia sem lavar, 2 dias sem lavar, 3 dias sem lavar. Aquela ajudinha lá, se você puder dar uma limpezinha na Fiorino, porque vai ficar feio se você chegar lá, buscar o cachorro, 4º dia nada. 5º dia eu catei a mangueira, peguei as coisinhas e comecei a limpar. Cheguei cedo, limpando, varri, deixei bonitinho. Nossa, esqueci. Não, relaxa, cara. Eu só tô deixando bonitinho aqui para poder buscar o cachorro e o pessoal ver que tá limpinho, o ambiente é limpo. Cara, a partir daquele dia, toda semana ele ficou tão sem jeitinho. Meu que patrão toda lavando semana, o carro. meu patrão lavando o carro, eu vou lá e vou dar um jeitinho de resolver isso. Então, penso eu que foi um exemplo aí. Mas é um exemplo. Nesse contexto, na verdade, foi até um tapa de luva. Porque foi um comando. Mas é o exemplo, entendeu? Então, eu acho que o que eu mais foco na minha mentoria é... o cara talvez quer contratar uma mentoria e fala, você treina a minha equipe? Você faz com a minha equipe? Não. Mas como, então, o teu trabalho? Eu faço com você e você faz com a tua equipe. Legal. Eu treino você treina a tua equipe. Tá, mas agora me fala uma coisa, até por curiosidade mesmo. O que é a educação corporativa hoje, assim? Porque a gente, nos bastidores, a gente conversando, você passou um pouquinho pra gente. Mas, tipo assim, qual que é a diferença da educação tradicional, né, da corporativa hoje, a que você, vamos falar assim, está ampliando os negócios aí? A minha educação, ela é voltada pro dono do negócio. Pro mindset dele, a configuração mental de empresário. Porque não existe, você pode fazer uma faculdade, mas você não sai de lá empresário. A mentalidade de empresário, ela não é comprar e vender, colocar na prateleira, porque ela envolve o outro, ela envolve o ser humano. Ela envolve o ser, você tem que ter um conhecimento de habilidade, não só do produto e serviço, você tem que manjar de pessoas. Das pessoas. E lembrando que o empresário é pessoas. Dependendo do teu tipo de lacuna emocional, a tua equipe vai ter a mesma coisa, porque a sua equipe é o espelho. Então, o meu serviço, ele é voltado especificamente para o empresário. Eu ensino ele a fazer. Só que a maioria, se quer alguma evolução, ela quer contratar alguém para mexer na equipe. Por quê? Não é porque ela não tem tempo. Ela não sabe fazer. A pessoa que está na figura de gerente, diretor, ele não sabe lidar. Só que por ignorância ou talvez falta de humildade, eu acho que é mais falta de humildade. Porque hoje não tem como ter ignorância mais não, no mundo globalizado. Nossa, sabendo das coisas. Não tem. Se você falar, a pessoa não sabe. Não, você não tem internet, você não tem celular, mas você não digitou, você conhece o Google? Não conhece? Se você não digitou nele, como é que você vai saber? Exatamente. Digita, não tem o que... Gente, não tem pode digitar o que for no planeta Terra, tá no Google. Aparece o trem. Então, o que eu falo? O cara não é humilde, cara. Ele tem que ter humildade para falar, não sei, vou aprender, vou te ensinar. Dentro da empresa dele. Boa. Você falou em tempo aí, né? A gente que
nós temos empresas também, né? Que a gente sabe como que é a correria nossa. Às vezes não tem tempo nem para comer, né? Nossa. Vocês estão vendo aqui, ó. Literalmente. Literalmente sofrimento, né? Na empresa, pro empresário, o cara que não consegue ele priorizar suas tarefas porque não tem tempo e tal, o que você recomenda? O que você tem para falar sobre um cara desse aí como a gente? Diz que Tô você brincando, tem um gente, relógio de 72 horas, assim. Ó, cara, priorizar as tarefas. fantástico. Se eu não fizesse essa pergunta, ia faltar depois. Ia falar assim, vamos fazer outra complementar. Porque Essa eu vou anotar porque a gente vou precisa anotar. saber. Boa, Vamos lá. boa. Vai, passa um. O grande vilão, não há erro, mas vilão do empresário, é ele viver pro CNPJ. Essa narrativa que trabalhar 16, 14 horas por dia, é uma narrativa que ele perde a base. Isso alguém pode discordar, não, mas tem que trabalhar, lutar. Muita coisa ficou na era da indústria. Mudou, hoje é a era do conhecimento, é o outro nível. Então é por isso que eu falo, a mente tem que estar na frequência atual. Então não é mais morrer de trabalhar, é criar situações, método que facilita a vida do outro. Essa aqui é uma empresa. O objetivo, ela tem que ter objetivo claro, trazer informação, gerar informação, criar audiência. Quanto mais audiência, mais cria canal para multiplicar, para dar visibilidade para as outras empresas. É o objetivo maior. O que o empresário tem que fazer para a empresa dele crescer, é ele começar a focar, analisar, priorizar a vida pessoal. Quando eu fiz o Empretec em 2006, eu tinha que apresentar uma empresa. Eu falei, eu não vou apresentar uma empresa. Eu vou me apresentar. Eu sou uma empresa. Entra conhecimento e sai ação. Entra informação e sai alguma coisa. Então, eu sou uma empresa. Aí o cara falou, não faz sentido não sei o quê. Não, mas eu vou apresentar isso, eu sou uma empresa. Eu tenho que me administrar, eu tenho que ter autogerência, eu tenho que ter governabilidade dentro de mim. E apresentei. E aí que me startou. Cara, você tem que estar bem na tua vida pessoal. Você tem que estar bem no teu corpo. É um conjunto, né? Todo mundo pode Você achar... acha que comendo coxinha vai resolver? Mais ou menos. Mas, trazendo para a religiosidade, o teu corpo é um templo, cara. É um templo do teu espírito, tua alma. Se você fala assim, eu amo a minha filha. Esse é o corpo da tua filha. A essência da tua filha está na alma. Está no que ela fala, no que ela pensa, no que ela age. O corpo dela é o templo do Espírito Santo. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar dele. Aí você não cuida do teu templo e cuida da parede, da empresa, do computador, do software, incongruente com a natureza humana. Como que o meu cérebro quer cuidar de uma empresa se o meu cérebro não cuida do meu corpo, não cuida da minha alma, não cuida do meu casamento, não cuida do meu filho? Como que eu quero educar, treinar, profissionalizar a minha equipe se eu negligencio a educação, o amor do meu filho? Que cérebro maldito que é esse que consegue educar um ser que não tem nada... Compara alguém com teu filho? Não. E como que você prioriza no teu cérebro a educação da equipe e não prioriza a educação do filho? Agora, se você faz... mas eu não tenho tempo. Não tem tempo porque você está num ciclo vicioso. Não tem tempo que eu falo, você está no Síndrome de Estocolmo. Você se apaixonou por isso que te sequestrou. Esse Síndrome de Estocolmo, você ama a história do sequestrador. Então, a vida pessoal, ela é mais importante do que a vida profissional. Antigamente não, porque você tinha que trabalhar. Forte Antigamente você tinha que produzir, você tinha que tirar tarefa. Antigamente não precisava de intelecto, não. Trabalhou, entregou. Eu fiz isso, ó. Tirei a tarefa, tá aqui. Sacos de café, tá aqui. Hoje não. Isso aqui envolve intelecto. Isso aqui não é mais braçal, isso aqui é 100% intelecto. E as pessoas têm que ter uma autodisciplina. Como que você vai falar em disciplina se você não está bem? Imagina um dentista falando de saúde bucal com os dentes tortos, feio. Imagina um cara falando de saúde, obeso, é incongruente. O que você convence? É o exemplo que eu falo de autoconfiança e autoestima. É totalmente diferente uma coisa da outra. Autoestima é o que eu sinto comigo. Autoconfiança é isso que vocês estão sentindo do que eu estou falando. Pô, esse cara me transmite. Isso é autoconfiança. Você sente a minha confiança. Então você tem que focar no teu casamento. Eu não tenho tempo. É narrativa errônea. Você não encontra um cara de sucesso. Não é rico, não. O povo confunde. Esse rapaz tem dinheiro, ele é de sucesso. Cara, ele só tem um dinheiro.
A vida dele tá uma merda, o casamento dele tá falido, a educação do filho dele tá uma merda, ele tá infartando, ele tá morrendo. Que porra de sucesso esse cara tem? Você só tem dinheiro. Ele não é um cara de sucesso, ele é um miserável. Porque só tem a porra do dinheiro. Então, cara, a vida pessoal ela é tudo. Eu não posso cuidar de nenhuma empresa dessas 50 que eu já cuidei se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar da minha fé, se eu não cuidar da esposa, que é a mulher que eu mais amo na vida. Aí eu vou amar que eu te amo, não amo a minha esposa. Eu amo trabalhar, mas não amo a minha esposa, não amo meu filho, não honro pai e mãe. Quem tá falando isso nem teve pai e mãe direito. Falo de honra. Respondi? Cara, até arrepiei. Sabe o que eu lembrei, cara? Isso aí, quando a gente começa a nossa vida de negócios, a primeira coisa que a gente vira é a eu sou a empresa, né? Eu Falando presa. assim, eu presa. Então você vira o meio da vida aí. E hoje, você conciliar a casa, sua vida com o trabalho é muito difícil. Pra quem é MEI, né? Muita gente que vai assistir a gente, tá assistindo, tá nesse contexto, né? De ser MEI e é tudo uma coisa só. Então a sua parte financeira, a sua empresa é a mesma coisa das contas de casa, é que você paga com quanto você recebe do seu trabalho, você não consegue dividir e, cara, tem que vira uma fechar no bola de azul. neve. Exatamente. Se a tua casa não fechar no azul, qual que é a diferença da empresa? Reflete, né, cara? E aí muita gente, nesse exato momento, tá assim, como que eu começo? Até o que esse cara tá falando. Com hábitos simples. Ou melhor, se hábito simples tem muito pra você, micro hábito. Micro hábitos. Mas se hábito, célula de hábito, vai chegar até... Tem que começar. É quântico, aí vai no quântico, porque aí não tem como fracionar mais. Começa a pensar no que você come dia a dia. Começa a pensar no quanto de água você ingere. Os caras tá... Eu não vou comer. Mas não é por falta de respeito, porque não tá no meu dia de comer. Sim. Eu vou tomar whey com água, glutamina e creatina. Pô, da tá no próxima meu- vez a gente pergunta primeiro que o cara come, daí a gente traz um aquela copo de whey pra ele. coqueteleira. Ainda bem que vocês não estão entrevistando um nutricionista. Mas aí, às vezes o objetivo era até esse, pra poder forçar ali ou falar alguma coisa. Então, entendeu? o micro hábito, se você começa cuidando de você, cuidando da tua vida, mas eu não tenho... Começa a fazer uma atividade 3 vezes por semana. Hoje as pessoas, não sei se vocês sabem, mas hoje as pessoas estão morrendo mais por obesidade que por fome. Isso aqui, eu estou inventando, não, tá lá, saiu essa nota. Se eu estou errado, eu só estou replicando. Mas começa a fazer sentido, porque a obesidade ela traz um monte de doença. Não é só o obeso, é um monte de coisa. Então, se você tiver uma disciplina de fazer uma caminhada 40 minutos, 3 vezes por semana, você mudou o teu status quo. Aí você fala, eu não tenho tempo. Você fica 4h30 no celular, velho. Vendo porra nenhuma. Isso era a média 3 anos atrás. Eu tenho certeza que subiu. Aumentou. É 4h30 fazendo nada aqui, ó. Por que você não caminha 40 minutos 3 vezes por semana? Por que em vez de comer, você não faz um planejamento? Não, o cara gosta de celular, ele pega um fone de ouvido, liga, acessa o nosso podcast, que é uma E vai aprendizagem, correr. e vai correr. E faz com objetividade. E ele consegue ser multitarefa, faz tudo isso fazendo outras coisas. Fantástico. Só que se o cara não fizer coisas simples, tomar um café da manhã melhor, um almoço melhor, um café da tarde melhor, uma janta melhor. Olha a educação mental que ele está tendo no CPF dele. Na hora que ele vai para a empresa, ele não precisa de fazer mais nada. A energia, a semântica dele, tudo acontece. Ano passado eu pus uma meta. 300 dias de atividade física. Subindo aqui, caminhando para o aeroporto, foi dia 2 de janeiro de 2022. Falei, vou colocar uma meta nisso aqui. Vou fazer 300 dias de atividade física. Aí, beleza, já coloquei hashtag 1/300 e tal. Aí todo mundo, que é isso? E a minha esposa também. Falei, isso aqui eu vou fazer 300 dias de atividade física. Ela pensou, esse trem não fecha não. 300 dias, faz a conta. São 10 meses. 10 meses de atividade física. Falei, me dá um tempo. Vou ver se eu viajei ou se é possível. Falei, vou entrar no meu computador, peguei informação. Isso é desejo. Vou entrar na academia, vou emagrecer, vou nutricionista. Todo mundo é assim. É o límbico, é o sistema límbico. É a segunda-feira ou sexta-feira, ou final de ano, alguma coisa assim. Ou passou por uma avaliação médica, o médico te alertou. É só assim que funciona. Aí eu peguei e falei assim, eu vou trazer para o meu neocórtex pré-frontal, que é racionalidade. Tira do lado direito do cérebro, joga para o lado esquerdo. Racionalidade. Falei, 365 dias, analisei a minha vida, quantas horas eu preciso do dia, quantas horas eu trabalho, quantas horas eu durmo.
Eu sou flexível, a hora é minha, quem manda sou eu que marco a minha agenda, eu que faço tudo. Qual que é o problema de eu não ter agenda? Como que eu falo para você que eu não tenho tempo se eu sou dono da minha agenda? Eu fui lá e eu fiz, dá 10 meses de atividade física. Aí falei, não, saí do escritório, falei, vou bater. Gente, mas vocês têm 2 meses de descanso, vou bater. Migão, 362 eu fiz. Pô, Caramba, parabéns. Tá lá, ó. Ah, é mentira. Tem cético, né? Tem cético, tem hater. Sim. É educador corporativo oficial. Entra lá, vai lá no primeiro. Hashtag 1/300. Não tem Vou como eu viajar na linha do tempo e mentir. É. Ou melhor, entra na minha rede social e fala, tudo que ele falou é mentira. Se o povo não vai te bacetar. Porque quando eu errava nos números, não é isso não. Hoje é 295. Tava olhando, né? Hoje é... Tava olhando. Por quê? Todo mundo me acompanhou. Quantos tentaram /30, /60, /90, não concluíram? Aí você fala, se tivesse esse ano, não coloquei meta. Você vai criando disciplina, você vai criando níveis de patamares diferentes, Esse ano, vou sair daqui agora, acabei de falar, 17 horas, a roupa já está aqui, corro 1 hora aqui na pista e já vou tomar banho para mais tarde outro compromisso. Agora já vai a 40. Agora é só hashtag 40. São 40 dias do ano. Esse ano eu fiz atividade física todos os dias. Aí na hora que eu tenho isso, eu tenho essa disciplina de fazer atividade física todos os dias. Cuidar da minha casa, cuidar da minha vida. Na hora que eu venho para o mundo dos negócios, que jeito que eu tô? Será que a minha fala transforma? Será que a minha fala é ativacional ou ela só é motivacional? Qual é a diferença? Você vai no Circo du Soleil, é motivacional. Que corpo bacana, como é que levanta, pula, joga. Nossa, vou entrar na academia. Motivacional. Não adiantou nada. Qual que é o meu intuito? Ativacional. É fazer as pessoas ter vergonha do mau hábito dela. Fazer ela ter vergonha da pessoa que ela tem vergonha. Olha que louco. Ela ter vergonha da pessoa que ela tem vergonha. Você não quer ter essa barriga, você não quer ficar nesse emprego, você não quer esse relacionamento. Por que você não enfrenta e muda, coloca um prazo e determina? E você passou por isso porque você trabalhou em empresas até depois você ser a sua empresa, né? Por quantos empregos você teve? Onde que foi o clique que você falou assim, cara, legal, aprendi, trabalhei em empresa, foi bom, me ajudou a construir, de repente, valores, e aí você startou para um negócio seu. Como que foi essa tua história aí de sair do mercado corporativo convencional e ir para o seu negócio? Cara, as 4 empresas que eu trabalhei, só para vocês terem ideia, o comprometimento que eu tenho com o meu passado. Eu gravei um vídeo. Ninguém nunca fez isso. Tá na rede social. Quer ver quem que fez isso? Gravar um vídeo para todos os seus ex-patrões. Para falar, eu tô aqui porque eu entrei na vida de vocês ou vocês entraram na minha vida. Eu devo tudo que eu sou em educação, parte do que eu sou, pelos 4 patrões que eu tive. Todos os 4 eu sou referência para eles. Eu volto a hora que eu quero para as empresas que eu trabalhei. Como eu quiser, como amigo ou como funcionário. Eu janto com o meu ex-patrão 1 vez por mês. 1 vez por mês eu estou com o meu ex-patrão. Ele me manda mensagem, ô amigo, vamos almoçar? Ex-patrão, amigo, vamos almoçar? Legal. Entendeu? Então, esse elo de intraempreendedor é você estar na condição de faxineiro e ter a mentalidade do dono. Você não precisa chegar a ter a possibilidade de ser sócio, ter um negócio para pensar como dono. Haja como se a empresa fosse sua. Cuida, varra, alimente, cuide dessa nutrição econômica da tua empresa como se fosse tua. Na tua casa você deixa a descarga. Se a descarga estiver estragada, você deixa na tua casa? Não deixa na empresa. Na tua casa você coloca meio litro de detergente para lavar uma louça? Não faz isso na empresa. Na tua casa, entendeu? É intraempreendedor. Então, passar por essas 4 empresas que eu passei há 12 anos, eu devo tudo aos caras. Se eles não sonhassem, se eles não tivessem os sonhos deles, eles não teriam criado uma oportunidade para mim. Olha que louco. Mas assim, e você está falando agora lá da faxineira. Mas assim, a gente que tem empresa é uma coisa, a equipe passa a ser outra. E aí a pergunta, tipo assim, eu como empresário, tá? Como que eu vou conseguir lidar, por exemplo, que tem aquele que chega e fala assim, o raiz podre, entendeu? Que chega e fala assim, filho, vai lá, fica fazendo bobão. Você vai lá pra você ver o que você vai dar, você não vai ter merecimento nenhum.
Então tem sempre aqueles problemas de ambiente ali de trabalho e a gente como o empresário, e às vezes o raiz podre é um cara que sabe tudo que a gente precisava que soubesse. E aí, o que você orienta? O que você acha que nessa situação a gente chega a ter que fazer? Cara, sabe uma coisa que eu acho interessante no mundo corporativo, em qualquer lugar? É a identidade. O empresário tem que saber qual é a sua identidade como patrão. Você identificou a sua identidade? Qual é a identidade de cada colaborador seu? Como você vai remunerar cada colaborador? Eu pago salário. Não estou falando só disso. Remuneração de afeto, feedback, de resposta, de fala, obrigado. Eu estou te pagando, mas obrigado por você estar comigo há 12, 20 anos, 10 anos. Obrigado por você contribuir com o meu sonho. Você preocupa. Problema do empregado fica da porta para fora. Tem como deixar o cérebro dele para fora? Não existe isso, não. Jeito. Se você tiver com problema com a tua filha, tem como ele ficar bacana aqui, fazendo podcast? Eu sou profissional. Que jeito que você é profissional? Não tem isso não, amigão. Eu tenho que preocupar. Os dois têm que falar, amigão, vamos tocar aqui para você, vai lá, eu tô junto. É assim que funciona. Então, o empresário tem que definir qual é a sua identidade como empresário. Mas será que você consegue fazer essa autoanálise? Essa introspecção? Ou não é igual? Mas aí tem a narrativa, que é a autossabotagem. Lutei tanto, investi tanto, pago empréstimo, o governo. Maior bobeira do mundo, cara. É autossabotagem. Não é isso que eu tô falando da tua identidade. Isso aí é. Se eu vou daqui, todo ano vou a Aparecida de bicicleta. Aí chega, como que é ir pra Aparecida de bicicleta? Nossa, cara, é muito morro, muito descida, muito árvore, muito. Por que você vai? Não existe corrida sem obstáculo. Tem como ter uns Jogos Olímpicos sem obstáculo? Linha reta. Então, o que acontece? A gente pega as dificuldades e usa como muleta. O governo é difícil, esse país, essa mão de obra. É muleta. Tem como você mudar o governo? Tem como você mudar a economia e imposto? Mas dentro da tua empresa você tem o dever, a obrigação e pode mudar. Eu lembro de uma frase de um livro que eu li, que um bom líder é aquele que sabe servir. Líder servidor. Vai muito de encontro que você está falando, né? Porque é claro que depende do tamanho da empresa, né? Uma multinacional que para chegar no dono tem 30 pessoas, mas se o cara é um líder e ele serve, ou seja, o cara vê nele um exemplo de que ele está servindo, a mentalidade é outra. Eu coloquei isso sempre, é nato até meio meu, isso eu costumo, cara, vamos lá, vamos aprender, meio de abraçar para o cara aprender, como você falou, é o exemplo. E sempre no sentido de servir, tentar não deixar faltar nada, suprir uma necessidade. Então, nesse aspecto, eu acho que essa palavra servir faz parte de um bom líder. Né? Com certeza. É a característica do líder. É o líder. O líder serve. Se você pegar todos os cases de sucesso, de liderança no esporte, você vai ver como que esse líder foi duro com aquele campeão. Pode pegar todos. Pega o Usain Bolt, todos esses caras. Vai lá ver como que o técnico falava pro cara. Desafiava ele toda hora. Sim. Desafiava. Você vê que o pico do auge de treinamento do Usain Bolt é quando ele chega a vomitar. É quando o corpo dele chega e fala assim, tá não no tem limite, como cara, mais. não dá mais. Não dá. Ou quando as panturrilhas dele tá sangrando. É um nível tão forte que ele chega do corpo humano que a sapatilha, um pé bate na outra panturrilha, assim, ó. Na hora que ele chega nesse nível, é porque ele chegou no ápice do corpo dele. Então, resumindo, se não tem suor, não tem sangue, como que ele não ia fazer o que ele fez? Não, mas não aí entra vem de graça. as muletas dos vitimismos. Mas ele nasceu não sei o quê, com a perna maior, o pé... Cara, as pessoas têm um hábito de não validar o sucesso do outro. Entendeu? É isso que é a identidade de uma empresa. Além de validar o sucesso, torce para que dê errado, né? É assim. É Só que isso é cultural, ninguém muda, é cultural. Isso aí, se for mexer na história do mundo, do país, da América Latina, isso é cultural. Agora a questão é cultural? Quem que faz e constrói a cultura do teu ambiente, da tua empresa? É você. Então, Você falou das empresas grandes. Todos os grandes impérios, todos... Na hora que ele chega lá em cima, começou na garagem. Todos os grandes impérios, coincidente, você pegar 10 maiores empresas do mundo... Começou na garagem. 6 começou na garagem. Google começou na garagem, a Amazon começou na garagem, a Apple na garagem, o Windows, Fica a dica tudo aí, na garagem. Mas por quê? Estamos numa garagem. Coincidentemente, é o único espaço na casa que você consegue deixar vazio, só deixar o carro de fora. Que você pode usar.
Então, já é exemplo. Qual é a casa qual o grande sucesso não aconteceu na garagem? Só se não tivesse garagem. Aí ia ser porão. Agora, a identidade, a visão deles são as mesmas. Se você pegar a história do Walt Disney, é a mesma. O cara tem aquele brilho, aquele sonho. Aí eu falo para o empresário hoje pequenininho, você tem o brilho? Você tem a ardência? Ardência, um dia é pôr pimenta no olho? Não é, mas tem o mesmo significado. Ardência é saúde animal, vivacidade. Você enxerga a jornada onde você quer chegar, sim, mas você também enxerga os obstáculos? Não. É porque... Você tem que saber que vai doer, você tem que saber que vai ter vai. problema. Agora, Já na hora que você tem começa sabendo, né? Quando você tem certeza que vai ter obstáculo, você só faz assim, treino para os obstáculos. É assim que eu faço quando eu vou para Aparecida de bicicleta. Eu sei onde vai ter morro, onde vai ter descida, eu sei tudo. Eu sei onde eu tenho que estar alimentado anteriormente. Pronto, o que eu faço? Planejo tudo e executo. Qual que é a diferença da empresa? Hoje é começo do mês, final do mês, é final de semana. Hoje tem um fluxo maior, hoje tem um fluxo menor. Um fluxo menor, treina a equipe. No fluxo maior, vai atender os clientes, vai converter mais. Hoje, chama de collab, são os laboratórios educacionais que as grandes empresas têm. Os pequenos não podem fazer porque não tem dinheiro. E o cara não tem tempo para comprar um livro de R$40 ou baixar o 0800, um PDF, estudar, ler, final de semana, e ele chegar e dar um treinamento para a empresa dele. Ó, eu li o livro aqui, eu gostei disso, separei algumas... Isso é um método Kumbuka. Separei aqui uns trechos desse livro, acho que nós devemos implementar isso aqui. E dar o treinamento. Isso aqui, não sei o quê, pronto. Aí depois pega a mesma cópia, dá um para cada um dos colaboradores, lê e falar, aí semana que vem, nós vamos colocar o nome de vocês aqui na Cumbuquinha e nós vamos sortear um para falar do livro, o que achou. Oh. Quanto que custou? Mas eu não tive tempo. Ficou andando de barco o final de semana inteiro. Ficou no bar o dia inteiro. Comeu 2 kits de picanha, 2 agradadas de cerveja. Aí chega na empresa, gente, crucificando o empregado, crucificando o governo, interessa a porra do governo. Faz sozinho, né? Ah, mas é porque o teu negócio é diferente. Se ele morreu, muda, cria outro. Você só vai perder isso na hora que você for para 7 palmos de terra. E ainda eles falam que ainda tem outra jornada ainda. Aí mesmo assim você vai chegar naquela, vai na outra e não termina. Vamos lá. A gente falou sobre empresa aí, vamos falar aqui do pessoal que gere tudo isso aqui, né? Exatamente. Opa, hora de jabá, mano. Hora do jabá. Então lembrando a vocês aí, ó, quem tá junto com a gente aqui é a Amplitude Propaganda. Curta lá as redes sociais, amplitude.pp. Você vai ficar por dentro aí de tudo que essa empresa faz, né? Publicidade, propaganda. Você que precisa criar uma identidade visual. Tudo. Né? Coisa bonita. Fazer uma campanha publicitária, campanha de matrícula, né? De escola, qualquer coisa que envolva publicidade e propaganda, conte aí com a Amplitude Propaganda, tá? É nível Brasil, nível mundo, aí precisar é só entrar em contato aí Ela que a que galera fez isso aí, ó. Foi, ela né? que fez. Ela correu atrás dessas canecas aqui, ó. Aqui os E caras... vídeo? Quem que é o pessoal Cara, que manja de vídeo aí? Produtora de qualidade, equipamento top. Nosso trabalho, tudo foi feito aí por parte deles, né? Filmei, né? A Filmei tá aí muitos anos no mercado. Direção muito boa, inclusive a agência sempre que passa a Filmei faz um material de primeira, tá? Uma qualidade. E segue as redes sociais também, @Filmei. Filmei. E quem tá cuidando de tudo isso aqui, ó, tudo que vocês estão vendo aqui do nosso podcast, os estúdios da Ampliei. Então você pode acompanhar também na rede social. Se você que está assistindo aí sonha em ter um projeto de podcast, gravar curso, o que mais? Sei lá, tudo que você imaginar aí de Tudo de estúdio, gravação né? em Estúdio de gravação em geral, pode contactar aí a Ampliei, porque você certamente vai ser muito bem atendido, porque aqui tem espaço de sobra, equipamentos de qualidade, né? Os profissionais que trabalham aqui certamente vão dar aquela moralzinha aí pro seu projeto aí, sair do papel, né? Ainda mais agora com as dicas de hoje, certamente o seu negócio vai ser um sucesso, né? Isso aí. Deixa eu já emendar uma aqui então, aqui, ó. Agora, já. Bora. Ó, época de pandemia. Passamos aí 2 anos complicados, né? E muitas empresas têm agora um novo formato de trabalho, que é o home office, né? Mas muitas empresas também, a galera tem ido lá pro trabalho. Eu entendo que a pandemia, ela trouxe um estresse grande também para as pessoas, porque foi um tempo muito grande de reclusão, né? Como lidar com o estresse? O cara é empresário, com aquela equipe estressada. Eu sei que você já deu umas dicas aí de como gerenciar o seu negócio, mas como lidar com essa galera estressada,
no ambiente de trabalho, você como gestor do seu negócio? O estresse hoje, o maior causador de estresse, na verdade, é a confusão mental. A ansiedade é uma confusão mental. É a falta de clareza, a falta de ter na mente as coisas pausadas, tranquilo. Ah, mas o empresário não tem essa vida. Não, no passado era assim, hoje não. Você tem que ter síndrome do pensamento acelerado. Então você tem que desacelerar sua mente para você... O que é o síndrome de Burnout? Queimar energia. Se você tem um síndrome do pensamento acelerado, você fica queimando energia, por isso você vive estressado. Por que você briga no trânsito? Você tem que estar se preparando, você tem que dar um refresco para a tua mente. Desacelerar, meditação, caminhada e conectar com a natureza. O cara esquece que ele é orgânico, por isso que é do pó você veio e do pó... Vai voltar. Por quê? Porque você é orgânico, fera. Você não vai virar múmia no Egito, não, e ficar lá o resto da vida, não. Você é orgânico. Você precisa pôr o pé no chão, você precisa ter contato com a terra, você precisa ter contato com o pássaro, você precisa ter contato com a natureza, você precisa tomar uma chuva. Olha no meu Instagram quantas corridas eu tô fazendo na chuva. Ah, mas é porque você não tem tempo? Não é tempo. Eu quero correr na chuva, eu quero ter contato com, tipo assim, exemplificar, clarificar as coisas da natureza. Então isso, cara, você desacelera o teu cérebro. Você começa... E outra coisa, 97% dos seus problemas são só mentais. A preocupação, 97% nunca vai acontecer. Morro de medo de morrer no acidente de carro. Faz 10 anos que eu tenho essa fobia. Qual a última vez que você dirigiu de carro? Nunca dirigi, mas você tem a fobia sem dirigir. Faz sentido? As pessoas são tão doentes de uma fobia, tão doentes de alguma coisa, mas ela não pratica aquilo, então só está com medo. Então o jeito de tirar esse estresse é dar um tempo para a mente, respira. Sai do sistema límbico. Você está no sistema primitivo, cara. O teu cérebro está na caverna, era do gelo. Você está matando, brigando. Na época da pedra que você fazia isso, você tinha que matar, brigar, os vikings. Você não tá na porra dos vikings, não. Resolvia do jeito... O que você matou? Assistindo um viking um dia, o cara matou outro. Não matei ninguém hoje. O cara mata só de olhar, olho feio, morreu. Aí matou, não matei ninguém hoje, que matar ele. Então, tipo assim, tem gente que tá assim, com instinto. Tá matando, tá brigando. Outra coisa, nós falando do viking e da faca. O que mata hoje é a fala, a língua, a ofensa. Você tá ferindo muito mais do que um corte no corpo. Agora, desacelera a mente. Calma. Traz a informação para aqui, ó. Neocórtex pré-frontal. Aprende a pensar. O ser humano evoluiu. O cérebro já evoluiu. Você não está lá dinossauro, não. Você evoluiu. Acho que é importante buscar ajuda, né, também, né? A Com gente certeza. tem um preconceito muito grande quando fala, você precisa de um psicólogo. Terapeuta. Um terapeuta. Cara, é normal, a gente Acha precisa, que o cara cara. é louco, né? Que não tem... A gente não vai no médico numa consulta? Uma ajuda também para nossa mente, né? Que precisa. E um conjunto de mau hábito dá o estresse. O sedentário, o obeso, o desnutrido, o sedentarismo, a procrastinação crônica. Então, e outra coisa, precisa de ajuda, mas muita coisa já está no teu alcance. Então, mas aí é que tá. Você acabou de falar umas coisas aí que eu me enquadro. O sedentarismo, a obesidade, futebol, Esporte só do game. Obesidade. Mas uma coisa assim que eu como empresário, né, vamos falar assim, tenho muita dificuldade com disciplina, né, que é uma coisa que vem do educador, né, e isso assim, eu não sei se é fato, você já enfrentou isso com outros, mas parece que não vou conseguir, cara, disciplinar, porque, por exemplo, eu criei isso para o meu campo, então, por exemplo, eu levo o notebook e vou trabalhar em casa e fico até 4 horas da manhã. Aí tem dia que eu tenho que estar aqui às 8, tem dia que eu tenho que estar às 9, mas tem dia que eu falo, nossa, não dou conta, eu vou acordar 11, meio-dia. Aí na hora que dá 11, meio-dia, eu me sinto impotente, porque tipo assim, caramba, todo mundo trabalhando, o cara dormindo, só que eu já trabalhei até 2, 3 horas da manhã. Tá, e aí, cara? Cara, olha as coisas simples. Você pode fazer agora, não vou te cobrar a mentoria. Opa! Agora sim. Você consegue... esse tipo que é a mentoria. É desse jeito aqui. Eu vou dar mentoria pro cara aqui. Sim. Ó. Meu cliente, não tem ninguém gravando. Galera, cara, presta atenção. E ele me pegou e me falou, e é isso, velho? Amigão. E tem outra coisa, tem que ser provocativo. Porque ele suporta o provocativo. Por isso que a minha mentoria tem a aplicação.
Porque se ele me fala, não tivesse a potência que ele tem, se ele tivesse num momento depressivo, triste, ele não é eu que tenho que procurar. É um terapeuta, um psicólogo. É. Agora não, aqui tem caixa. Não, Racha tem ele, bastante, pá. cara. Entendeu? Cara, o dia tem 24 horas. Pra você, tem? Tem. Tem. Você consegue tirar em 7 dias, 3 vezes 40 minutos? Pra você fazer uma atividade física? Consigo. Você tem tênis na tua casa? Um quichute, Tenho. uma sandália? Então anota aí. Pode anotar aí. Vai, filho. 3 vezes... Aproveita, mano. 3 vezes por semana, você vai fazer uma caminhada de 40 minutos, a hora que você quiser, no terreno, no ambiente que você quiser. Até Não dentro de interessa casa, se é no quintal. meia-noite. Fantástico. Pô, aqui na Se você perceber que o mundo acabar no dilúvio, você compra uma esteira de R$200 no Mercado Livre. Se você perceber que isso não vai funcionar, você vai fazer o exercício HIIT. Você sabe pular corda? Não sei não. Então você treina que tem no YouTube sei. 0800. Não Deixa sei eu te falar. pular. aprender. Deixa eu te falar. A Nike tem um aplicativo 0800 que você pode baixar, ele vai te dar o treinamento de 10 minutos por dia HIIT. Aí você não vai ter tempo, você não consegue em 24 horas fazer um treinamento de 10, depois um treinamento de 10 nos intervalos. Eu não estou aqui, vou terminar às 17, às 19, não tenho um compromisso. Das 17 às 18 eu não vou correr 1 hora. Mas se a mala não tivesse na roupa, não tivesse tudo dentro do carro, se eu programei. Então você tem que começar a se programar. Sabe por que ninguém faz isso? Você entrou no ciclo vicioso e uma autossabotagem. Você não programa para você executar porque você quer ter a porra da desculpa para não fazer. Então eu quero ser desorganizado para me mostrar que eu não tenho tempo. Agora, em 24 horas, se você não. Em 7 dias, que é uma semana, quantas horas deu? Faz a conta aí. 24 vezes 7. 7. Quanto dá? Anota aí. Porque essa matemática vai te quebrar. 24 vezes 7. 168 horas. Ele vai tirar só. 40 minutos, né? Por dia. 3 vezes. 40 vezes 3. Dá 120. 120 minutos. Então, quantas horas que tem que 2 tirar horas. 120? Deu todo. De 168, 2 horas, né? Você consegue tirar, velho? Agora, qual a importância disso na tua vida? Vai perguntar se ferrou. Qual que é a importância disso na tua vida? Não, com certeza vai ser. Não é estética e vaidade, não. Você não preocupa que você tem filho, é casado, você tem família. Eu tenho filha novinha. Se você infartar hoje, se você tiver um infarto, frase se que você ele mais tiver fala. Ó, hoje eu fiquei sabendo que um cara de 38 anos fez 4 pontos de safena. Meu Deus. Sério. Eu tô 38 com anos. 43, então já passei. Se você tivesse isso hoje, 4 pontos de safena, mudaria a tua vida? Totalmente. Pra pior ou pra melhor? Na verdade, com certeza pra pior, né? Você pode, pelo menos, minimizar isso, cara. É. Aí vem aqueles morféticos, daqueles céticos. Mas gente com saúde também morre. Esquece disso, fera. Mas no tempo que você ficou vivo, você viveu saudável, velho. Tá, mas aí vem um desafio agora. Já que você tá fazendo a mentoria, já vou entrar com mais uma. Tá, mas e aí? Beleza, vou... Mas isso nós dois temos esse defeito. Você quer passar aí também a mentoria? Não, aí nós dois temos... Tá, é a muleta dele, ó. Já é a muleta dele, sou eu aqui. Aqui, a gente pega... do mais cético aqui é ele, porque ele deu a hora dele. Cara, nós mandamos mensagem no grupo 11 horas da noite. Cri. Só amanhã, 7 horas da manhã. Nós dois vamos até 3 horas da manhã. Só que aí ele manda às 7 horas da manhã, nós vamos responder pro pessoal às 10 da manhã. Mas Mas, aqui, cara, cara, e aí? Isso é normal? Isso é certo também? Na verdade é o seguinte, aí tá faltando mais coisa pra gente responder, tá? Eu queria fugir. Você quer Você tem que apanhar entender muito o aí, né? seguinte, vocês três têm que ter uma agenda executiva e elas têm que ser sincronizadas. Porque não adianta. Porque nós estamos falando aqui não é de pedagogia, é pedagogia. São 3 homens barbados. Os 3 não é sócio de uma empresa? Sim. A agenda dos 3 tem que casar. Respondi, vou voltar aqui. Na hora que você começar a caminhar 3 vezes 40 minutos, o que vai acontecer com a tua natureza? Com a tua natureza, a tua biologia. O teu metabolismo vai ficar mais rápido. Você vai ter necessidade de tomar mais água. Você vai começar a liberar o hormônio da felicidade, endorfina, adrenalina. Você vai começar a ter mais... A tua autoimagem, o teu cérebro vai começar a ficar mais eletrificado. Você vai mudar, você vai dormir melhor, você vai desacelerar a sua mente. Você vai começar a perder peso, você vai começar a interessar por coisas de hábito saudável, você vai querer pesar quantos quilos você tá, você vai começar a perder quilos, você vai ver que você ganhou, o teu cérebro vai ficar feliz. Isso chama ciclo virtuoso. Hoje você está no ciclo vicioso. Simples. Começou como? Com 3 caminhadas. Mas eu consigo fazer só meditando? Eu não sei, a inteligência artificial pode chegar nisso. Mas tem que ter a queima de gordura, cara.
Porque o corpo precisa, o metaboliza, ele precisa de suar, músculo, é fibra. Nós temos aí trilhões de células, essa célula precisa de vida, oxigenação. Você precisa de pôr água para dentro. Nosso cérebro 70% é água, nosso corpo 70% é água. Aí você não consome água, também não tem necessidade. Aí. Porque teu corpo como? Você está inchando, você está retendo líquido. Vai tomar água para quê? Tomar uma caixa d'água. Amigão. Só muda os litros. Só muda os litros. Ô, Corte, essa vai. Essa vai, com certeza. Tem como você fazer? Essa, juro. Eu vou virar Não meme tomo no água negócio. mesmo. Aí você fala. Brasilite, né? Aí vai a disciplina, cara. Apoio Brasilite. Beleza? Acabou a mentoria. Mas, cara, deixa eu falar um negócio. Eles falaram aí, eu tenho que me defender aqui também. Na verdade, ele até me elogiou, né? Ué. Mas eu tinha o mesmo problema. Eu tinha muito... Primeira coisa, eu sempre gostei de jogar bola, esporte, eu gosto de competitividade. Aí depois fui parando e entrei um pouco na questão da bike também. Mas a tal das desculpas. E a vida inteira, minha esposa sempre gostou de academia. Eu falei, não, academia eu não faço. Acho horrível, negócio chato. Povo se medindo, eu lá e tal. Mas há 2 meses eu comecei a fazer academia. Né? Comecei a ter resultados, embora talvez não pareça muito. Mas já comecei a ter. Mas começa aqui. Começa aqui. Aí uma coisa que isso é fato, né? Três pessoas que trabalham junto, tem que ter agenda, né? E a maior diferença que tem de agenda é isso, né? Mas uma coisa que eu estipulei é o seguinte, eu levava muito trampo para casa. Não quer dizer que às vezes numa necessidade ou outra, uma coisa que realmente não tem como, você vai lá, é uma exceção. Mas não era uma exceção, era sempre um hábito. Levar trabalho para casa. E isso eu já consegui há 1 ano resolver isso. Eu falei assim, olha, se eu sei dizer não para muita coisa no trabalho, numa negociação, por que eu não vou poder dizer não para uma coisa que eu sei que está me prejudicando? Então, Fantástico. foi isso. Eu mudei a mentalidade e falei, a partir desse horário... E outra coisa, eu dormia muito tarde. É que nem eles, lá, 2, 3 horas da manhã, eu falei, eu tô me acabando. E eu não consigo acordar cedo, acordar tarde. Não importa, eu vou dormir 3 da manhã, às 6 da manhã eu tô em pé. Então, aí a gente já combinou, cara, eu a partir de 8, 9 horas, cara, estourando 10 horas da manhã, eu durmo sem querer. Hoje. Mas há 1 ano atrás, cara, ia dormir 2, 3 da manhã. Então a gente estipulou isso. Cara, eu não respondo nesse horário. Aí quando eu tô acordado também, eu mando mensagem às 7 horas da manhã, esses caras tão babando ainda, né? Bem isso Mas mesmo. cara, isso fez muito bem pra mim. Não levar mais trampo pra casa. E se o trabalho tiver que ter uma relação, vocês já perderam a produtividade. É? Porque na hora que ele tá, você não tá. A hora Os dois. que Então, eles vocês estão, têm eu não tô. Aí você tem como fazer o que com a agenda? Casar quando a atividade, quando os 3 estiverem juntos. Sim. E similares, separados, quando eles tiverem um horário diferente. Sim. E o Silveira, dentro da empresa tem muito conflito também, né? As empresas, os gestores aí, eles têm muito problema com conflito. Como que a gente lida com isso dentro das empresas? Como que você sugere aí que as empresas, né, os seus gestores aí consigam arrumar esses conflitos que tem de monte, né, cara? A gente sabe que é nego querendo passar por cima do outro, não é ambição igual você teve lá, entrar ali lavando a bicicleta ganância de ser o gerente daquela loja. Mas tem gente que é por filha da mãe mesmo, cara, né? O cara quer passar por cima para ferrar é falta o de colega. clareza do que não é daquilo que você não negocia. Organização, inegociável. Organização, respeito. É isso, é a cultura que o cara deixou. Minha empresa, tudo. Não, você deixou, você permitiu. Mas não, você não sabia, beleza. Fala, eu não sei. Como que faz? É isso, como se fosse um empresário me perguntando. Vai lá e muda a cultura da tua empresa. Mas você dá pra deixou. mudar no meio do caminho? Muda no meio do caminho. Os grandes isso chama pivotar. Você vai recalculando a rota, mudando. Eu errei até aqui, não aceito isso com a minha empresa. Quero respeito, quero carinho de todo mundo. Não quero ninguém tirando. Me diz. Tem uma técnica que eu uso assim, a árvore e a floresta. Nesse momento, você tem que ver as árvores. Quem que é cada árvore dentro dessa floresta? Depois você vê a floresta, ela tá legal. Depois vê cada árvore na floresta. O que é isso? Equipe e unidade. Equipe é unidade. Quem é o causador? Qual é a causa? Quem é essa pessoa? Se a pessoa é um bom funcionário e está causando atrito, chama o cara, dá um feedback para ele, começa mostrando o lado bom que o cara é, mas você está atrapalhando a minha equipe. Melhora isso. Você é feliz aqui, você está 2, 3 anos aqui, você está conquistando a tua vida aqui, eu gosto de você, preciso de você, mas você tem que contribuir com a minha empresa. Tira isso de você, você é um cara tão bom, para com isso. Ou não, o cara não produz, o cara já é e é assim.
Ô, brother, já tá fora, chama o cara. Então você tem que avaliar cada um na sua empresa. Não dá também para dar uma resposta que cura tudo. Depende. E primeiro eu gosto de saber qual é a causa. Quem é o indivíduo? Por quê? Onde? Onde começou? Começou aqui, começou por isso, por isso, por isso. Então é muito... A pegada é o empresário ter habilidade 360 graus da empresa dele. Ele tem que entender cada nuance de cada funcionário. Aí ele não tem ele não tem a introspecção, que é a habilidade de autoavaliação. Como que eu conheço o outro? Eu estou na minha janela de Johari, amigão. O eu cego, o eu secreto, aquilo que você sabe de você, ninguém sabe. Então, ou mas- aquilo que as pessoas sabem de você, você não sabe. E aí, como que o cara vai conseguir ativar essa habilidade de liderança assim nesse processo todo? Porque, por exemplo, diga-se de passagem, acontece isso muito em empresa, assim, ó. Eu vou lá, por exemplo, trabalho com filmagem. Vou lá, eu coloco 2 carinhas que estão começando hoje, tá? Eu vou lá, ensino ele aprende. Amanhã, esses carinhas vão ser empresários. Eles querem aproveitar esse momento de aprendizado dele. Ah, eu sei fazer tudo isso agora que o Alisson sabe. Então agora eu vou abrir minha empresa. Tá. E aí o cara não é líder. O cara soube fazer tudo aquilo. Então, e aí? Como que ele consegue adquirir isso? Ó, o que eu costumo fazer para responder isso aí? Que chama o ditade. Você tem que desenvolver essa pessoa, que é habilidade técnica, habilidade de comportamento. É habilidade dela de princípio e valor, não. Aqui o cara já trabalha para você. Então você tem que desenvolver ela. Como que você desenvolve? Primeiro, deixar claro missão, visão de valores. Deixar claro aquilo que você não negocia. Aqui é assim. Tem que deixar claro que não negocia. Isso aqui, amigão, isso é inegociável. Isso aqui eu não mexo. Você rompeu isso. Não tem negociação. Você está fora. Primeiro, o cara tem que sentir os limites. Primeiro, se o cara não deixar claro, ele vai onde quer e o cara permite também, ele não está bem. Sim. Então, desenvolver. O T, treinamento. Kaizen, melhoria contínua. Os caras não dão treinamento, cara. Treinamento é semanal. É sentar do lado. Sentar do lado treinamento. ensinando. Depois, acompanhamento. É diferente do treinamento. O que é? Eu treinei você, eu tô aqui, ó. Tô lá. Bacana. Falou bem, dá os feedback, acompanhou. Por último, delegar. Os caras delargam. Delargar, é verdade. Então, é o ciclo do ditade. Desenvolve, treina, acompanha, delega. E no meio, 360 graus direto. Olhar tudo. Aqui, ó. Migão, você treinou. Você treinou. Aí você fala, mas é difícil. Como que a natureza tem essas habilidades more? Quem treinou a águia, quem treinou o urso, quem treinou esses caras a caçar, que pedagogia que eles têm. E você não tem a inteligência more, que tem o neocórtex pré-frontal, não tem uma disciplina. E outra coisa, é o tal do pato. Todo mundo quer ser tudo, quer fazer tudo. As coisas têm que começar a ter foco. O urso é urso sendo urso, a águia sendo águia. Agora o pato. Pato não vai nada, não nada, não faz corre. nada direito. Então, tem empresário que é assim. Aí você fala assim, o que você é bom aqui na tua empresa? Tem coisas que você tem que falar, não. O que você é bom na tua empresa? Boa. Que é de produtividade. Qual que é a regra disso? O que é importante, urgente, circunstancial. Você tem que focar daqui para cima. Primeiro, dono de empresa não faz nada que é circunstancial. Porque se você está fazendo o que é circunstancial, quem está fazendo o que é importante? Tá rodando. Você tem que ser especialista no que é importante. O que é importante? Cuidar da equipe. Cliente interno. Esse cliente interno vai fazer o que para cuidar dos clientes externos, que é os clientes? O que vai fazer? Qual que é o encanto dessa empresa? O que essa empresa vai oferecer? Produto, serviço, como que ela vai entregar? Então tem que criar uma ponte. Faz sentido? Empresa é ponte. Com certeza. Depois, você precisa cuidar do teu financeiro. Essa empresa está dando lucro, você está vendendo, mas está retendo quanto? Essa empresa é inovada? Essa empresa ela vai chegar até na onde? Quem são os seus concorrentes? O empresário tem que estar preocupado com isso. Mas onde que ele está? Aí ele não tem a noção de ter esse processo de produtividade. O que ele faz? Ele está pagando incêndio 24 horas. Por isso que ele chega na casa dele e está morto. É. Aí ele não tem gestão, ele está quebrado, ele está falido. E aí a culpa é de todo mundo. Menos dele. Aí vem o estresse de novo. Então, mas é um ciclo vicioso. É, O que ele tem vicioso. que fazer? Aí, ó, pra você ter uma base. No começo eu fazia tudo, igual você falou de você lavar a caminhonete aí pro funcionário. Eu sei que você fez, foi um tapa de luva. Foi pra dar um exemplo. Uma vez eu era gerente da concessionária, o dono chegou, não sei se foi meio intencional, eu tava varrendo, mas varri com mais força. Aí eu achei que ele ia gostar.
Aí pegou e falou assim, bom, Silvestre? Bom. Uai, eu vi você varrendo mais tarde ali. Então, rapaz, tá sujo, cadê varrer? Ah, tá. Onde tá? Tá faxineiro? Se você tava varrendo, quem tava cuidando dos relatórios, dos e-mails, dos clientes, da equipe? Amigão, você é muito caro. Foi mostrar um serviço, se Você é lascou. muito caro, cara. É. Você é meu funcionário de confiança. O teu cargo é de confiança. Você não tem hora, você tem a chave da empresa. Não tô falando que você não tem que varrer. Você tem que delegar. Cadê a faxineira? Se tá sujo, por que tá sujo? Nunca mais eu pus a mão na vassoura. Nem em casa. Não é pro desmérito, amigão. Eu era gerente da concessionária, eu tinha que responder, né? Ok, bom dia, boa tarde, não. Eu teria que responder com uma ação efetiva, mais de 40, 60 e-mails por dia. A empresa faturava milhões por mês. Eu tomava conta de dezenas de pessoas. Eu tinha que cuidar. Como que eu ia fazer isso ter tempo para varrer? Agora eu pergunto, quantos empresários nesse momento tá com a financeiro dele uma merda? E ele tá fazendo serviço raso. Uma Eu per- lembrei. Foi mal. Não, vai lá, Só pode falar ir. que eu lembrei, Pode você ir que pergunta, é... porque o meu não é uma pergunta, não. É. Aí você já emenda. Sim. Você falando aqui me lembrou de um programa noturno de domingo que tinha um quadro de empresário, que o cara se vestia como funcionário, né? Ah, Descaracterizava. Cara, e cada lição que tirava, que você tá falando agora, tá me vindo à mente. O Empresário programa. oculto. E eu falei, cara, como transformava a vida do maluco isso aí. Da Porque hora, às da vezes hora. o cara não tem. Ele tá lá naquele poder, lá em cima, né? Como chefe, né? Não como não um líder. enxergava, né? E não enxergava o cara que tava lá trabalhando para ele, entendeu? Aí ele via todo o sofrimento, às vezes, ou até mesmo o que o cara podia render, e ele nem sabia, cara. E isso não é, exemplo, hoje vai ter uma força-tarefa na tua empresa. Ah, o empresário não pode pôr a mão, porque tem gente que vai ficar... Não é isso que eu tô falando, não, irmão. Se tiver uma força-tarefa, se tiver que encher uma laje na tua Claro, empresa, vambora. só que você vai encher a laje e vai vazar. fazer teu serviço. Uhum. Entendeu? Então você tem coisa, o empresário exemplo, ele não deve nunca delegar a saúde mental dele, a saúde mental da equipe dele e o caixa dele. Só isso. Isso aí não tem como ele delegar para ninguém. Ele pode contratar um CEO, mas ele tem que ficar de olho no CEO. O CEO tem que mapear. O CEO tem que ser Ctrl-V, Ctrl-C do cérebro dele. Mas tem que conhecer tudo da empresa também, né? O cara tem que saber tudo, né? A missão e visão valores. É. Porque o resto vai mudar. A missão, visão, valores. Por que a tua empresa existe? Por que a educador corporativo existe? Existe para capacitar, motivar, inspirar, fortalecer, performar o empresário. O quê? O caixa? Não. Eu não sou banco. É banco que dá dinheiro para você ganhar dinheiro. Eu dou cognitivo, eu dou mental, eu te provoco. Eu te faço você criar a força que está em você. Eu não dou nada na minha mentoria, a não ser o meio para você encontrar o que está dentro de você. Acho que vai um pouco uma palavra que eu encontrei aqui, uma autoavaliação do empresário, porque a gente vê muito casos assim, quando você falou estudar concorrência, né, a minha empresa, o que ela faz, qual é a parte da missão, da visão, do valor. A concorrência é saudável, é boa, né, porque ali você começa pô, aquele cara tá fazendo melhor, posso melhorar nisso, tô melhor que ele nisso e etc. Mas a gente, como empresário, às vezes lá no começo, é uma coisa que a gente enfrenta muito quando você vai precificar alguma coisa, é sempre ouvir o seguinte, mas eu tenho quem faz mais barato que você. Até hoje eu passei por uma situação parecida. Passa um negócio mais barato aqui, um negócio bem mais barato e tal. Eu falei assim, olha, eu acho que chega talvez lá no começo, às vezes você cede algumas coisas, porque você está precisando talvez do dinheiro. No desespero, e não que isso seja pecado, mas eu acho que muitas vezes a gente deixa não se valoriza justamente porque alguém vem com uma contra... Quando se fala de dinheiro principalmente, não, cara, então eu vou fazer, vou cobrir. Claro que em negócios é normal você às vezes cobrir uma proposta e tal, mas às vezes isso começa a virar um hábito tão grande que fala assim, eu não consigo nem me defender para falar que eu sou melhor que aquele cara. Então, eu adotei um negócio. Às vezes é melhor perder um negócio, mas não abrir mão de quem você é por causa de preço. Claro que você tem que estar atento ao mercado. Mas como fica essa questão da avaliação do cara profissional? Fala assim, eu tenho que me valorizar. Quão importante isso é para o futuro da empresa ou para os bons negócios? Vou te responder dando o meu exemplo, conhecimento empírico. Quando eu comecei, na verdade é o seguinte, em 2018, quando eu falei eu vou mexer com educação corporativa,
o meu produto maior, meu carro-chefe, seria palestras. Só que em 2018 não tinha Covid. Covid Certo. veio 20, né? 19, 20. 2019, foi 19. 19. Ah, vamos lá, veio Bom, o que Covid. seja. Veio o Covid. É. Não tinha palestra. Eu comecei palestrando já, para o regional Fiat, dando palestra. Falei, pô, quantas concessionárias Fiat tem no regional? Mais de 300 e tantas concessionárias, 300 e tantas palestras. Só que veio o Covid. Veio o Covid, não tem palestra. Vou palestrar para quem? Até na hora que começou o negócio online, 6, 8 meses depois, que todo mundo foi desenvolvendo. tempão. Você não sabia até quando ia o Covid. Aí eu falei, aí que nasceu a mentoria. E meus professores já falavam, não dá consultoria. Consultoria, você ir lá fazer pro cara. Não faz, porque se ele não faz, por que você vai fazer para ele? Aí na minha cabeça, quando surgiu a oportunidade no Covid, foi de mentoria. Você me pergunta, eu te respondo, te mostro o caminho e identifico se segue. você vai conseguir ou não. Porque dependendo, não adianta você nem ir. Porque se você não mudar isso aqui, você não vai dar conta. Sim. O que é isso? Isso é o cara que tem experiência, é maturidade, é sabedoria. É você perguntar pro monge, onde eu vou? Ele faz. E você vai pra esse caminho, mas não adianta aí que você não dá conta. Por quê? Porque o cara tem uma visão, se aquela pessoa consegue chegar até lá. Que é respondendo que é precificação, né? Você pôr valor dentro De do você preço. se valorizar para poder falar, esse serviço eu presto bem e não vou... A primeira hora minha de mentoria eu vendi por R$250. 250. Só que eu já tinha fixado no papel, numa carta para mim, eu vou vender a minha hora a um salário mínimo. O que eu fiz, cara? Primeira coisa, eu validei. Olha, eu tô falando de mentoria. Não tem um produto, uma caneta, que eu tô validando. Eu tenho que validar a minha mentalidade, meu processo mental, meu cognitivo. Eu sou capaz de inspirar, motivar, transformar a vida das pessoas? Primeiro fui olhar se eu era capaz. Sim. Aí falei, para validar um salário mínimo a hora. Fiz essa autoconhecimento, que é a introspecção. Falei, cara, existe uma teoria de 10 mil horas que você precisa de 10 mil horas de expertise para você ser um expert. Bom negócio. Eu tenho mais de 60 mil horas. Ó, a validação. Ó o checklist aqui. Eu tenho mais de 40 e tantas mil horas. Você tem princípio e valor, você tem competência. Você dedica pro que você faz. Você ama o que você faz. Olha eu fazendo. Ó o sarrafo do preço dentro de mim. Você é bom, mas você vai dar teu sangue, suor, lágrimas. Falei, e aí, vai valer um salário mínimo a hora? Vou. Pronto. Ó, não existe a venda de um salário mínimo. Só que vai aparecer o cliente. E o cliente vai pedir o preço. Sim. Quanto que é a tua mentoria, Silvestre? Primeiro, tem que ter valor agregado para depois dar preço. Eu concordo. Primeiro, eu quero saber assim, qual é o teu problema? Meu problema é isso. Eu vou lá, maximizo, aumento, amplifico esse problema dele, porque vai aumentar. Aí ele tem perdas de 100 mil, 200 mil, 300 mil, vai perder mais 200, mais 500. Eu ancorei o valor da minha mentoria. Por quê? Porque eu fiz uma anamnese, eu fiz uma aplicação. Ele está perdendo a empresa, ele está perdendo a saúde, está perdendo a vida, ele precisa ganhar peso, ele precisa perder peso, não vai infartar. Aí eu venho com preço encaixando. Mas ele quer saber o preço, mas eu não vou dar porque ele vai me trucar. Porque ele vai se sabotar, tá caro e não vai, tá caro, entendeu? E outra coisa, não é uma coisa que dá prazer imediato. É igual academia, não dá prazer imediato. Então, sabendo disso, eu vou arrumar um jeito de fazer a oferta. Não é você não dá o preço, você faz a oferta. Para resolver todo esse teu problema, X, que esse problema que você tem de tempo, de dinheiro, nananana. O pacote da minha mentoria são R$15 mil. Só vão ser um plano de 3 meses, 12 encontros, 1 por semana, no mínimo 1 hora. Aí ele me pergunta, mas isso vai resolver o meu problema? Se depender de você, você resolve os seus problemas? Voltei. Resolvo. Então a mentoria resolve. Se não. Só que eu fiz aplicação. Sim. Ele vai pegar. Se ele não tiver, eu não vou, porque ele não vai. Eu não quero o dinheiro do Alisson. Então, aí na hora que eu fiz isso, eu dei o preço dentro de uma oferta. Cara, se ele não fecha, ele já sabe que o BO é dele. Se ele não fechar, ele não sabe quem vai perder ele. Nem dorme depois, né? Se ele não fechar, o problema que vai aumentar é o dele. Agora, tem que ter princípio, tem que ter valor, porque o charlatão faz isso muito bem. Ele te encanta. Aqui não tem o encanto da E serpente. na prática não funciona, né?
Aí ele fala, funciona. Eu falei, entra no meu Instagram, vê todos os depoimentos que eu tenho. Você conhece todos os meus ex-clientes ou clientes atual. Você tem coragem de ir lá nele e perguntar se eu sou bom? Mas o meu valor é 15 mil, Alisson. Mas você nunca mais vai ter aquele processo que você teve trabalhista de 70 mil. Você vai ter qualidade de vida, você vai chegar no corpo que você quer, você vai ter saúde. Mas o que tem a ver com o corpo? Porque você vai ter que ter disciplina, irmão. Externo e interno. Aí eu dei o preço. Então, o que falta? Você banca esse preço que você está pedindo? Não. Então é caro mesmo. E outra coisa, se o cara não fechou, é só mais um pro próximo. Alguém tem que fechar. Ah, mas aí é o PCI, perfil de cliente ideal. Eu tenho que saber quem é o meu perfil de cliente ideal. Aí é essa que é a... Adianta eu falar 15 mil com pessoas que não é no contexto? Foi isso que a gente começou a mudar. Falei assim, não desprezo nenhum cliente, mas nem todos, de repente, são um cliente ideal. Nós temos uma estrutura, nós temos um serviço a oferecer. A gente quer todos, óbvio, se todos entenderem a nossa capacidade de fazer, vai ter resultado. Cliente ideal. Mas é perfil de cliente. E você tem que ter, como empresário, você tem que ter a obrigação de saber quem é o teu cliente ideal. O perfil. Cada um da sua empresa tem que saber qual é o perfil ideal de cliente. Qual é a experiência que você dá nesse produto e serviço. É só isso, cara. Ah, mas o que é isso? Isso é o motivo que fez você montar a tua empresa, só. Claro. Por que você quer montar essa empresa de vender caneca? É. Ah, porque tem que ter o porquê. Cadê no papel? Mas essa ideia convence quem? Ninguém. Então você vai falir já, ué. Verdade. Esse tempo todo que você já fez mentoria para mais de 50 pessoas, né? Que você comentou com a gente. 50 empresas. 50 empresas, perdão. 50 empresas. Teve alguma que marcou assim pelo problema todo no geral assim? Não precisa falar nomes, é lógico, mas o desafio que... Cara, só pra você ter uma base. Tem cara que a primeira mudança que deu nele foi na vida pessoal. Primeira mudança. E depois abriu as portas, a empresa explodiu. E teve cara que identificou que tinha um problema forte mesmo, era muito mais do que econômico. Tem problema que tem que tratar. Tem cara que tem TDAH. Tem cara que tem as coisas que precisam ser tratadas. Tem cara que tem um problema de ansiedade crônica. Tem cara que tem, entendeu? Então o cara, não, eu preciso dar uma melhorada nisso aí. Aí procura um profissional, vai ajudar. Tem pessoas que estão num problema particular muito grave. Está numa separação. Teve gente que já teve. Então, aí o que acontece? Tem que separar o joio do trigo e ver, melhorar o possível, o que você consegue resolver hoje. Porque senão vai virando um ciclo vicioso, um peso. Gente, o nosso cérebro ele não suporta muito tempo de infelicidade. Ele fica demente. Se você fica muito tempo triste, você acaba acostumando, o cérebro acostuma na tristeza e ele vicia naquilo. Nossa. Uma frase que vai totalmente contra o que eu já ouvi muitas vezes. Aqui na empresa, o mais importante é o CNPJ. Isso é um erro clássico. Não é, né? Mais importante Porque o CNPJ é feito de CPFs, né? O Aldir já morreu, acho que não vou chutar, mais de 60 anos. A empresa está lá. Você acha que esse cara tinha identidade ou não? O Steve Jobs, quantos anos morreu? Foi a primeira empresa a bater um tri. Ah, mas cara, o que tem diferente? O cara nem terminou a faculdade. Mas o cara tinha Todo cara de sucesso, amigão, ele não dispersa. Foco. É o educador corporativo até morrer. Agora você tem que ter visão que você está enxergando, senão você é lunático. Sim. Você tem que ter noção o que é lúdico e o que é uma clareza, uma visão. E sonho tem que ter meta. Adianta eu ter sonho e não ter meta? Eu sonho em construir educador corporativo. Mas você tem meta? Metas são tarefas. Tem gente que só tem sonho. Amigão, se não tiver o suor, se não tiver... Outra coisa, pico e vale. O sonho é o pico. Você tem que permanecer no vale. Você vai suportar o vale. Frio, chuva, pedra. Aí entra no mundo natural, que não é a pedra. Senão o povo vai achar que estou falando de caminhada. Ficar, como é que fala? Decepcionado, triste, não achar mão de obra, ter problema com concorrente, ter problema... Isso são as pedras. Isso faz parte. Não aguento mais essa equipe, não aguento... Então, você está no trajeto errado? Você quer correr na floresta, não quer ter lodo? Você quer correr no deserto, não quer areia no olho? Então, você tem que falar o que? Então eu tenho que amar o problema? Não, tem que aceitar que ele existe e vencer ele. Outro erro clássico. Esquece da concorrência, esquece do mercado. Foca em você, foca na sua equipe, foca na tua empresa. Constrói solução para o seu cliente. Boa, Agora, isso é educação, isso é educação.
Você tem que treinar, capacitar. Você tem que fazer uma curadoria do quem vai ser suas referências. Aí você está comparando o teu bastidor com o palco do outro. Mas você não sabe o bastidor do outro. Mas fulano fez isso. Ele fez, mas ele tentou 999 mil vezes fazer essa lâmpada. E você quer construir uma lâmpada com 2, 3 tentativas? Tudo na vida é prototipado. Não, o povo acha que vem pronto, né? Tudo é prototipado. É. Começo, meio, fim, erro. O Elon Musk até, o último, ele falou, se esse foguete agora não deu certo, não deixa que nunca mais, acabou o dinheiro. Aí deu certo. Mas até isso ele quase faliu de novo. Agora o foguete dá ré. Pra trás nem dá ré. Agora o foguete vai, o mesmo foguete, vai na lua e volta. Acabou o mito. Não pode falar mais que o foguete dá ré. Porque o dele... vem, o dele vai e volta. Tá louco. Aí o cara, porque cada foguete era um orçamento porque ele destruía. O homem, olha que louco. Não, o meu vai e volta. Beleza? Aqui, só pra gente concluir, um pouquinho mais dos seus conteúdos. Hoje um cara te contrata e ele tem suas deficiências, seus problemas e tudo mais. Grande parte das vezes... Aquele cara, às vezes ele é até muito bom no que ele faz, mas não tem quem cobra ele a fazer alguma coisa correta, né? No seu caso, a sua mentoria é essa sugestão que você me deu, por exemplo. Se você fosse o meu mentor, você ia me ligar e falar, Alisson, e aí, você fez sua caminhada hoje dos 40 minutos? Vamos só abrir um pouquinho mais sobre a tua área, né? Pra gente encerrar isso aí hoje com chave de ouro. Não, exatamente, ligar não, porque isso é paternalismo. Se nós estivéssemos na mentoria, eu ia falar assim, você vai fazer isso essa semana? Vou. Eu só ia te cobrar. Mas te cobrar como? No final do período que nós combinamos, você ia entregar aquilo. E aí, Alisson, você caminhou? Não. Eu ia te arrebentar. Só isso. Aí você fala assim, você ia colocar outro plano? Não, eu não vou te dar meta nenhuma mais. Primeiro você faz essa. Vamos encher groselha. O que você quer para usar meu tempo com você? Você não executa. Pronto, vou brincar na desculpa. Você não caminhou 4 vezes por semana. Por que você não caminhou de madrugada, meia-noite? Agora, você faz isso com o teu filho na escola. Ô, filhinho, comeu a sopa? Para começar, no mundo dos negócios tem que ser andragógico e parar de ser pedagógico. A saúde é tua, a vida é tua. Se você não emagreceu, o problema é teu. É assim que funciona. Não tem isso. A única pessoa que eu preocupo é comigo e com a minha esposa. E filho, quando tiver. Agora, eu não posso ter uma mentalidade infantil. Ou te muda. Mas você está motivando. Motivar um homem velho a cuidar da vida dele. Motivar você a cuidar do teu CNPJ, do teu caixa. Onde que está errado, amigão? Vira homem. As pessoas têm que... Eu fiz isso com a minha vida. Vira homem, vira macho. Não é meu pomichinho, não é um macho, fêmea, não. Sim. Cria um ser humano, seja um cara que honra. Seja autorresponsável. Trabalha na alta performance, alta realização, autodisciplina. Espelho. Muda a sua vida que você muda o outro. Entendeu? E te provocar até você falar assim, ó, eu sou um merda. Vou fazer. Porque como com um cara externo, tem nada a ver comigo. Fala tanto na minha orelha. Eu pago pra ele pôr a cenourinha na minha frente. Tropa de elite. Lembra? Pirou. Pede pra sair, Alisson. Entendeu? Então você tem que fazer. Não, você vai. Então você fica quieto e vai virar a caixa d'água, viu? Entendeu? Agora, se tivesse, beleza. Por isso que eu falo. Mas se ele estiver deprimido, acabei de falar, não vai ter mentoria. E se ele acabou de sair de uma separação, se ele tá frágil, não vai ter mentoria. A mentoria é quando você faz assim, ó. Enjoei dessa vida, não quero isso pra minha vida, eu quero resolver. Ou vai. É esse time. Ou vai. Tô tristezinho, tô mimimi. Vai procurar o código da tua mãe. Vai procurar um trem diferente. Porque é assim, cara. Você chega no técnico do Usain Bolt e fala assim, eu quero treinar só... Eu quero fazer 100 metros em 2 horas. Pô, irmão, vou perder tempo com você não? Então a gente tem que saber que fase da... Agora, é pra todo mundo? Não. Primeiro, emocionalmente. Segundo, financeiro. É 1.250 a hora. O salário aumentou, vai aumentar agora. Tem que caber no caixa. Segundo, você tem culhão para suportar uma pressão, para mudar a tua vida. Porque não é a minha que você está mudando. É a tua. Mas você depende de mim? Não. Quantos clientes está disponível? Eu não posso depender só de você. A minha missão não é o Alisson. Mas tem que resgatar o Alisson. Não, dependendo do nível, eu resgato. Dependendo, é a mãe dele que tem que resgatar ele.
Quantos estão aí aptos a falar, Silvestre, eu tô Tô pronto. a fim de mudar. Cara, toca a minha vida, o que você tiver que fazer. Quantos clientes chegam em mim e falam assim, eu quero ser teu case? Bota pra fuder. O que você quer que eu faça? Eu não fui no nutricionista essa semana, fez o plano pra mim, o que eu tenho que fazer? Ficar achando que dá certo ou errado ou seguir o plano? Eu tenho que seguir, pra depois eu achar se eu vou ou não. Então eu não fui, não pedi um plano? Agora, amigo, vai seguir. Que jeito? E esperar a consequência disso. Agora ninguém quer fazer isso. Na terceira, quarta, tem gente, Silvestre, tem gente que não acompanha? Não, tem gente na segunda, terceira reunião Já que cria era. tudo que imagina. Ele fala assim, eu preciso ter uma doença agora pra justificar. E tem que até cachumba tem. Até cachumba dá no caboclo, 10 vezes que tem cachumba. Por quê? Porque o cérebro, gente, o teu cérebro, deixa eu te falar, ele te quer te preservar do esforço. Não vai não, que esse cara vai te falar a verdade, já te falou ontem, não vai não. Você fica doente, fica com cachumba, cria atrito. Você falou assim, me doeu. É normal. Jesus não agradou todos, não resgatou todos. Mas a culpa é tua se o AS não funcionar? Se eu fosse uma criança, se eu fosse professor maternal, a alta responsabilidade era minha. Eu tive que ter cuidado mais, tive que ter entendido quem é o pai, quem é a mãe. Agora eu estou falando aqui de educação para adulto. Você não bate no peito que é empresário? Mas não quer ser, ué. Você quer colher os louros? Beleza! Isso aí. Ó, Vai pagar a por mentoria? falar em liderança, a nossa líder aqui, a patroa, acabou de mandar mensagem para nós que já deu, entendeu? Foi muito bom, foi maravilhoso um papo, né? Foi Aprendemos demais. Muito, cara. muito, muito, mesmo. muito, E vai mudar, acho que, nossa visão também. Como empresário, acho que muita coisa que a gente aprendeu aqui já vamos começar a aplicar. Tamo junto. Obrigado, Obrigado. muito Obrigado. obrigado. Obrigado mesmo. Primeiro de Obrigado muitos. mesmo pela É isso aí. oportunidade. Vou convidá-lo mais vezes. E estará de portas abertas aqui. É isso aí, galera. Aí, galera. Obrigado e Até a próxima. até a próxima. Tchau, Valeu, obrigado. valeu. Cifragou Podcast.